encara e vai. Ao chegar ao local, a garota diz ter imaginado que ele ousaria faltar, e se ele não viesse, o corpo dele se afundaria na Baía de Tóquio. Feng diz para ela acabar com aquilo logo, já que ele quer ir dormir cedo. Ela diz que ele não precisa se preocupar, pois ele ficará de cama pelo menos um mês quando isso terminar. Então ele ironiza e ela parte para cima dele na maior velocidade. Os movimentos da garota são rápidos, porém o protagonista ele é mais veloz e quando ela menos espera, ele já está atrás dela. Feng a segura com muita força, imobilizando-a. Ele sopra em seu ouvido, deixando a garota com as bochechas coradas. Então ele a desarma, assim vencendo o duelo. Ao sair, ele diz que se ela incomodar ele novamente, ele irá lutar a sério. A garota, morrendo de raiva, diz que irá derrotá-lo da próxima vez. Já em seu dormitório, Feng fica com um mau pressentimento por causa do que aconteceu, mas ele esquece e vai dormir. No outro dia, ele vê as 4 líderes malignas em sua sala. Ele as ignora até a hora do almoço. O refeitório está repleto de comidas deliciosas, porém todas as alunas o encaram, deixando o clima tenso. Quando finalmente encontram um lugar para se sentar, uma garota com os olhos encantadores aparece, dizendo que ele sentou em seu lugar. O prota ele fica perdidamente apaixonado, então ele pede desculpas. Ela desdenha dele, dizendo para ele ir embora e não atrapalhar ela. Então ele muda de cadeira e ela diz que todos os lugares ali em sua volta pertencem a ela. Então ele se senta bem na sua frente e pergunta se ela é capaz de expulsá-lo. Todas as alunas ali em volta ficam em choque por ele estar batendo de frente com ela. Então a garota misteriosa diz ter achado ele interessante. Feng ele pensa em comer logo e sair dali o mais rápido possível. Então um banquete gigantesco é servido ali para ela, deixando ele surpreso. Ele começa a ficar preocupado por ter arranjado problemas demais com alguém importante. Sua amiga de cabelo rosa, ela entrega para ele um bilhete dizendo seu número de telefone e então vai embora. De volta ao seu dormitório, ele conversa com ela pelo telefone. Ela diz que ele arranjou um problema enorme. A garota que ele ofendeu vem de uma família poderosa e seu nome é Shuya, e diz que ele deve pedir desculpas a ela e torcer para que ela não se vingue dele. O prota ele diz que a ofensa já foi feita, então desliga o telefone. Rica, poderosa, líder de gangue, tudo isso lhe causava muito medo. Mas o que ela poderia fazer com ele? Castrá-lo? Ele se pergunta. Nesse instante, alguém aparece de fora de seu quarto e joga um sonífero, fazendo o Feng desmaiar e cair no chão. Então aqui no final eu vou deixar 2 resumos de manhwas para vocês assistirem. E lembrando pessoal, se inscreva no canal para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos. É isso aí, valeu e até mais! Quando ele desmaiar. Quando ele acorda, ele vê um cara assustador o observando. Feng, ele está amarrado e o sequestrador diz que ele foi informado que o protagonista estava assediando uma garota, por isso ele teria que ser castrado. Feng, ele fica desesperado e começa a gritar. Então alguém passando de fora ali do corredor ouve o barulho, então começa a bater na porta. O sequestrador, ele se vira irritado porque alguém está atrapalhando o seu serviço, e quando ele menos espera, a porta desaba em sua cara. A garota que apareceu para o resgate era a mesma que Feng havia visto de biquíni e desafiado em um duelo. Ele fica com medo dela ter vindo se vingar, porém ela o ajuda e deixa ele surpreso por causa disso. O clima ali é constrangedor. Ela deixa claro que ela perdeu para ele no duelo pois ela tinha se descuidado, mas que na próxima vez ela não ia perder para um pervertido como ele. E o protagonista ali, ele fica sem palavras com tudo aquilo. E ela insiste para ir lá na sala de treino batalhar de novo com ele. Porém, o Feng, ele é esperto e ele finge estar passando mal ali por causa do sequestro. Então ela deixa passar. Aí a garota ela demonstra um pouco de preocupação com ele, perguntando se ele quer ajuda para ir na enfermaria, se ele estiver passando muito mal. E já do lado de fora, ela fica se perguntando quem que era aquele cara ali que estava sequestrando o protagonista. O Feng, ele se vangloria por ter enganado a garota e admite que ela é sim bem bonita. Aí pessoal, um aviso rápido. Grande parte da galera que assiste os vídeos aqui do canal não é inscrito. Então, por favor, se inscrevam no canal para vocês poderem me motivar a continuar trazendo vídeo. Vamos bater a meta de 5.000 inscritos. Eu conto com a ajuda de vocês para a gente crescer juntos. Então agora bora lá pro vídeo sem enrolação. Mais tarde, naquele mesmo dia, a diretora liga para ele dizendo que tem algo importante para lhe falar. Então ela vai presencialmente no seu quarto. Ele se assusta quando ela chega ali de repente. A diretora ela diz que tem uma tarefa para ele e ele, sem ouvir, já recusa logo de começo. Aí ela diz que eles vão ter que cortar custos ali na escola e que o lugar da excursão desse ano vai ter que mudar. Porém, a garota da sua sala, a Tong Fei, que é uma das malignas, ela era a única que estava se recusando a ir. Então o protagonista ele tinha que convencer ela. Aí o Feng se recusa porque ele fica com medo de apanhar. Então a diretora diz que ele precisa usar o seu charme. Aí o protagonista fala que o novo local da excursão é uma praia,
Portanto, as garotas iam estar usando biquíni. Então o Feng ele fica abismado ali e começa a imaginar como seria, né? Aquelas lindas garotas na praia, todas usando biquíni. E a diretora continua dizendo que se o orçamento da escola ali estourar, eles vão ter que cortar a bolsa de estudo dele. Aí o protagonista fica bem motivado para convencer as garotas, mas é claro que não é por causa dos biquínis. Ele precisa convencer para não perder a sua bolsa de estudo, é lógico. Aí a diretora pede para ele se esforçar, então vai embora. Já no banheiro feminino, as líderes malignas ali, elas conversam sobre Feng ter escapado da vingança de Xuxa. A de cabelo rosa, ela diz que o sequestrador foi até morto pelo garoto. E a de cabelo azul, a Tong Fei, ela diz que ele parece ser bem atento, já que nem a bebida que elas tinham oferecido para ele ali no dia anterior, ele tinha aceitado. Então elas vão ter que mudar a estratégia. As garotas, elas escolhem a Tong Fei para poder seduzi-lo e decidem esperar o momento certo para atacar. No dia seguinte, quando ele entra na sala, ele vê as 4 líderes malignas ali. Ele precisa convencer a de cabelo azul, a Tong Fei, a ir nessa excursão na praia. Então ele pede isso para ela. A garota, ela logo recusa, porém as suas amigas pisam no seu pé e dão aquela piscadinha para que ela aceite, já que isso vai ajudar no plano maligno delas. A Tong Fei aceita e o protagonista ele fica surpreso por ter sido fácil demais. Ele percebe que tem algo estranho ali, ele imagina ser algum plano delas. Porém, ele logo esquece, já que o mais importante é poder ver elas de biquíni. Após sair da sala, elas discutem o motivo dele ter chamado ela para ir para a excursão. Então elas deduzem que ele é um pervertido e está interessado nelas. A de cabelo rosa diz que se ele tiver mesmo más intenções, vai ser mais fácil ainda para elas dar um jeito nele. Então a Tong Fei percebe que isso realmente facilitaria seu plano, e elas ficam todas empolgadas ali, exceto a garota de cabelo roxo, porque ela não quer participar de tudo isso. O Feng, ele liga então para a diretora e diz que conseguiu convencer a Tong Fei, e diz que foi muito difícil essa missão. Portanto, ele merecia um prêmio. A diretora diz que vai dar uma ótima recompensa para ele. Então o Prota, ele fica feliz pensando que pode ser uma deliciosa comida. Enquanto ele mexia no celular, ele vê uma porta aberta no corredor e resolve dar uma bisbilhotada. E pro seu pesadelo, lá estava Xuxa se trocando. O Feng, ele é um garoto de muito azar, né? Ou melhor, dependendo do ponto de vista, ele é um garoto de muita sorte. Então ele fica em choque e pensa que a sua vida ali tá toda arruinada agora. Então ela fica parada sem demonstrar nenhuma reação. E Feng se lembra que da outra vez ela teve que mandar alguém castrá-lo por causa de uma simples bobeirinha. Então dessa vez ela poderia realmente mandar matar ele. Então ele tinha uma carta na manga. Ele pega seu celular e tira diversas fotos dela, e diz que se ela não quiser que essas suas fotos fossem divulgadas, seria melhor ela deixá-lo em paz. Xuxa, ela pega ali uma granada e joga nele, e o Prota já fica ali esperando a sua morte, né? Só que a granada não explode. Aí ela diz que essa bomba é uma bomba antidados, que agora todos os arquivos do celular dele foram apagados. Aí ele pega o seu celular e confere. E realmente apagou todos os dados ali, todas as fotos que ele tinha tirado dela foi apagada. A garota diz que a câmera de segurança filmou tudo, desde ele invadindo o vestiário até tirando fotos dela, e se ela enviar para a polícia, ele seria preso em cara e vai. Ao chegar ao local, a garota diz ter imaginado que ele ousaria faltar, e se ele não viesse, o corpo dele se afundaria na Baía de Tóquio. Feng diz para ela acabar com aquilo logo, já que ele quer ir dormir cedo. Ela diz que ele não precisa se preocupar, pois ele ficará de cama pelo menos um mês quando isso terminar. Então ele ironiza e ela parte para cima dele na maior velocidade. Os movimentos da garota são rápidos, porém o protagonista ele é mais veloz e quando ela menos espera ele já está atrás dela. Feng a segura com muita força, imobilizando-a. Ele sopra em seu ouvido, deixando a garota com as bochechas coradas. Então ele a desarma, assim vencendo o duelo. Ao sair, ele diz que se ela incomodar ele novamente, ele irá lutar a sério. A garota, morrendo de raiva, diz que irá derrotá-lo da próxima vez. Já em seu dormitório, Feng fica com um mau pressentimento por causa do que aconteceu, mas ele esquece e vai dormir. No outro dia, ele vê as 4 líderes malignas em sua sala. Ele as ignora até a hora do almoço. O refeitório está repleto de comidas deliciosas, porém todas as alunas o encaram, deixando o clima tenso. Quando finalmente encontram um lugar para se sentar, uma garota com os olhos encantadores aparece, dizendo que ele sentou em seu lugar. O Prota, ele fica perdidamente apaixonado, então ele pede desculpas. Ela desdenha dele, dizendo para ele ir embora e não atrapalhar ela. Então ele muda de cadeira e ela diz que todos os lugares ali em sua volta pertencem a ela. Então ele se senta bem na sua frente e pergunta se ela é capaz de expulsá-lo. Todas as alunas ali em volta ficam em choque por ele estar batendo de frente com ela. Então a garota misteriosa diz ter achado ele interessante. Feng, ele pensa em comer logo e sair dali o mais rápido possível. Então um banquete gigantesco é servido ali para ela,
deixando ele surpreso. Ele começa a ficar preocupado por ter arranjado problemas demais com alguém importante. Sua amiga de cabelo rosa, ela entrega para ele um bilhete dizendo seu número de telefone e então vai embora. De volta ao seu dormitório, ele conversa com ela pelo telefone. Ela diz que ele arranjou um problema enorme. A garota que ele ofendeu vem de uma família poderosa e seu nome é Shuya, e diz que ele deve pedir desculpas a ela e torcer para que ela não se vingue dele. O prota, ele diz que a ofensa já foi feita, então desliga o telefone. Rica, poderosa, líder de gangue, tudo isso lhe causava muito medo, mas o que ela poderia fazer com ele? Castrá-lo? Ele se pergunta. Nesse instante, alguém aparece de fora de seu quarto e joga um sonífero, fazendo o Feng desmaiar e cair no chão. E lembrando, pessoal, se inscreva no canal para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos. É isso aí, valeu e até mais! Quando ele acorda, ele vê um cara assustador o observando. Feng, ele está amarrado e o sequestrador diz que ele foi informado que o protagonista estava assediando uma garota, por isso ele teria que ser castrado. Feng, ele fica desesperado e começa a gritar. Então alguém passando de fora ali do corredor ouve o barulho, então começa a bater na porta. O sequestrador, ele se vira irritado porque alguém está atrapalhando o seu serviço, e quando ele menos espera, a porta desaba em sua cara. A garota que apareceu para o resgate era a mesma que Feng havia visto de biquíni e desafiado em um duelo. Ele fica com medo dela ter vindo se vingar, porém ela o ajuda e deixa ele surpreso por causa disso. O clima ali é constrangedor. Ela deixa claro que ela perdeu para ele no duelo pois ela tinha se descuidado, mas que na próxima vez ela não ia perder para um pervertido como ele. E o protagonista ali, ele fica sem palavras com tudo aquilo. E ela insiste para ir lá na sala de treino batalhar de novo com ele. Porém, o Feng, ele é esperto e ele finge estar passando mal ali por causa do sequestro. Então ela deixa passar. Aí a garota, ela demonstra um pouco de preocupação com ele, perguntando se ele quer ajuda para ir na enfermaria, se ele estiver passando muito mal. E já do lado de fora, ela fica se perguntando quem que era aquele cara ali que estava sequestrando o protagonista. O Feng, ele se vangloria por ter enganado a garota e admite que ela é sim bem bonita. Mais tarde, naquele mesmo dia, a diretora liga para ele dizendo que tem algo importante para lhe falar, então ela vai presencialmente no seu quarto. Ele se assusta quando ela chega ali de repente. A diretora, ela diz que tem uma tarefa para ele, e ele, sem ouvir, já recusa logo de começo. Aí ela diz que eles vão ter que cortar custos ali na escola e que o lugar da excursão desse ano vai ter que mudar. Porém, a garota da sua sala, a Tong Fei, que é uma das malignas, ela era a única que estava se recusando a ir. Então o protagonista, ele tinha que convencer ela. Aí o Feng se recusa porque ele fica com medo de apanhar. Então a diretora diz que ele precisa usar o seu charme. Aí o protagonista fala que ele é um homem correto, ele não faria algo desse tipo. Mas a diretora revela que o novo local da excursão é uma praia. Portanto, as garotas iam estar usando biquíni. Então o Feng, ele fica abismado ali e começa a imaginar como seria, né? Aquelas lindas garotas na praia, todas usando biquíni. E a diretora continua dizendo que se o orçamento da escola ali estourar, eles vão ter que cortar a bolsa de estudo dele. Aí o protagonista fica bem motivado para convencer as garotas, mas é claro que não é por causa dos biquínis. Ele precisa convencer para não perder a sua bolsa de estudo, é lógico. Aí a diretora pede para ele se esforçar, então vai embora. Já no banheiro feminino, as líderes malignas ali, elas conversam sobre Feng ter escapado da vingança de Xuxa. A de cabelo rosa, ela diz que o sequestrador foi até morto pelo garoto. E a de cabelo azul, a Tong Fei, ela diz que ele parece ser bem atento, já que nem a bebida que elas tinham oferecido para ele ali no dia anterior, ele tinha aceitado. Então elas vão ter que mudar a estratégia. As garotas, elas escolhem a Tong Fei para poder seduzi-lo e decidem esperar o momento certo para atacar. No dia seguinte, quando ele entra na sala, ele vê as 4 líderes malignas ali. Ele precisa convencer a de cabelo azul, a Tong Fei, a ir nessa excursão na praia. Então ele pede isso para ela. A garota, ela logo recusa, porém as suas amigas pisam no seu pé e dão aquela piscadinha para que ela aceite, já que isso vai ajudar no plano maligno delas. A Tong Fei aceita e o protagonista, ele fica surpreso por ter sido fácil demais. Ele percebe que tem algo estranho ali, ele imagina ser algum plano delas. Porém, ele logo esquece, já que o mais importante é poder ver elas de biquíni. Após sair da sala, elas discutem o motivo dele ter chamado ela para ir para a excursão. Então elas deduzem que ele é um pervertido e está interessado nelas. A de cabelo rosa diz que se ele tiver mesmo más intenções, vai ser mais fácil ainda para elas dar um jeito nele. Então a Tong Fei percebe que isso realmente facilitaria seu plano, e elas ficam todas empolgadas ali, exceto a garota de cabelo roxo, porque ela não quer participar de tudo isso. O Feng, ele liga então para a diretora e diz que conseguiu convencer a Tong Fei, e diz que foi muito difícil essa missão,
Portanto, ele merecia um prêmio. A diretora disse que vai dar uma ótima recompensa para ele. Então o Prota, ele fica feliz pensando que pode ser uma deliciosa comida. Enquanto ele mexia no celular, ele vê uma porta aberta no corredor e resolve dar uma bisbilhotada. E pro seu pesadelo, lá estava Xuxa se trocando. O Feng, ele é um garoto de muito azar, né? Ou melhor, dependendo do ponto de vista, ele é um garoto de muita sorte. Então ele fica em choque e pensa que a sua vida ali tá toda arruinada agora.